Sejam todos muito mais que bem-vindos em mais um episódio do nosso podcast Opinião Segura, uma iniciativa da Última Rácio, episódio especial aqui diretamente da LAAD 2025, Rio de Janeiro, no nosso podcast Volante. Como sempre, estamos visitando os principais eventos e feiras do gênero no Brasil e começamos esse ano também a colocar um pezinho fora do Brasil. Em breve vocês terão novidades. Estamos aqui no stand da Flash Engenharia, temos o apoio de diversas empresas que nos apoiam, entre elas a Axon, a Protecta e também o Cindy. E eu tenho a honra de receber aqui no nosso podcast especial, e o bom de um podcast desse, no centro da feira, a gente não faz agenda prévia dos entrevistados, a gente vem sem nenhuma agenda formatada e saímos com mais de 10 entrevistas. Nessa a gente espera sair com as 15 entrevistas, porque a gente é surpreendido com diversos atores, importantes autoridades que têm a ver com aquilo que a gente trabalha, que é a questão da ciência e da tecnologia voltada à segurança pública. E eu tenho a honra de receber aqui nos nossos estúdios Roberto Manzini. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado essa oportunidade, de falar do que eu gosto do meu trabalho. E o Manzini, eu vou ser bem sincero, eu não conhecia o amigo, e na curta conversa que nós tivemos aqui no stand da Flash, que é um dos stands mais bem visitados, stand grande, comida à vontade, bebida. E muito animado, né? E muito animado, música, Rotolite, sobretudo para o pessoal da segurança pública, vê o Rotolite e já caminha para cá, Sirene, temos o stand aqui do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, CNCG, e quando o Edson me falou de quem você era, e obviamente nós temos aí mais de 100 lives no Instagram e mais de 70 entrevistas no nosso podcast, mas ainda não tínhamos abordado o assunto que a gente vai abordar hoje, que é de fundamental importância para o operador da segurança pública, que é a pilotagem policial. E quando o Roberto foi me falando das suas credenciais, sobretudo no treinamento, inclusive de pilotos da Fórmula 1, e eu fiquei admirado, eu fiquei surpreso e falei, não, cara, eu tenho que trazer esse cara para que possa levar um conteúdo de relevância para os nossos colegas, que a maioria são policiais e públicos da segurança pública, Como é que tu chegou? E aí eu posso até perguntar, Roberto, como é que você começou a se vincular esse universo da pilotagem profissional? Olha, começou... Primeiro, eu gosto de carro, minha família, por um lado, vem de mecânico, meu bisavô era mecânico, meu avô mecânico, meu tio era mecânico, e foi uma coisa... Aí eu consegui histórias, Meu avô com o irmão fizeram um carro de corrida, estourou a guerra, não tiveram dinheiro. Aí eu fui o único da segunda, terceira geração que conseguiu ser piloto. Como piloto, eu tive uma expressão muito boa, fui 2 vezes campeão paulista, fiz um torneio de estoque, e eu comecei a levar a minha experiência na formação de piloto, E isso, hoje, se pegar os grid da Stock Car, eu ainda brinco, eu devo ter uns 15 ou 16 títulos entre meus alunos lá. Na Fórmula 1, os 2 últimos que foram para lá, que é Felipe Massa, vice-campeão mundial, e agora a revelação, que é o Gabriel Bortoleto, foram nossos alunos, Como eu digo, eu realmente consigo capacitar a pessoa. É claro que nos outros trabalhos, nós fazemos muito trabalho corporativo, hoje atender o ramo agro, que tem uma exposição ao risco alta, porque ele sai do asfalto e entra na terra, você vai desenvolvendo. E acho que é o que nós chamamos, a pilotagem policial é uma coisa que me intrigava lá atrás, E aí começou com um amigo meu que era um dos pilotos da rota. Ele tinha feito um outro curso que nós temos específico para quem tem carro blindado. E você ensina algumas manobras lá que se usa em todos os segmentos e também na pilotagem policial. Trocaram os carros e eles falaram, o pessoal continua capotando, Manzini, você não quer dar uma olhada? Eu fui olhar e era uma série de carros que tinham problemas.
falei, mas o que podemos fazer? Eu falei, capacitar esse pessoal para tirar o melhor desse equipamento, que é o princípio do piloto de competição. Sabe, durante a corrida, o freio começa a baixar, desgastou pneu e a pista está mais suja, mas ele tem que se adaptar, tem que tirar o melhor daquele momento, né? Então, essa experiência. E aí nasceu de conviver com eles, de ver os problemas que eles enfrentam no dia a dia. É claro, os comandantes deles, né, colocarem os problemas também aconteciam, que muitas vezes não comentavam. E eu comecei a estudar, cheguei a fazer um curso nos Estados Unidos, uma clínica lá de uma semana, com policiais. E fui vendo que o problema de policial ao volante, ele não é só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, o número de mortes é alto. Morrem muitos policiais com troca de tiro e tudo. Mas o número que se tem com acidente de trânsito se não for maior, ele é parelho, né? E a palavra que você está falando é um acidente. Desculpe, hoje, né, a literatura mundial passou a chamá-lo de sinistro, que é algo que gera danos financeiros altos ou causa a morte. Então, só que ele tem uma causa. Ele não acontece do nada. E qual é a causa? O condutor está mal capacitado para operar aquele equipamento. Você coloca isso numa situação como a de um policial, que ele vai numa emergência, sabe? Numa tensão altíssima. Então ele tem que pilotar, se preocupar com tiro, com tudo, com pedestre. Sabe? Isso eu falo em aula. Eu falei, escuta, vocês têm que guiar muito bem. Por quê? Desculpe, mas se um bandido atropelar um pedestre, não acontece nada para ele aqui no Brasil. Agora, vai acontecer legalmente e para a instituição. Porque tem que se lembrar, ele não é. Ele não, todo policial, todo ser humano, quando defende uma empresa, o nome dele se perde ali, ele acaba sendo. O sobrenome dele é a instituição, né? E nós montamos um curso que em um dia transforma esse condutor em um piloto especial, sabe o que eu chamo de piloto policial. Claro, tem que ter a dedicação dele, tem que gostar, não adianta eu pegar alguém e falar para o meu. Tem que ter um pouquinho de dom, né? O resto nós trabalhamos. Porque tem pessoas que não gostam de dirigir, então ele está na função errada, sabe? Às vezes, e eu vejo isso na iniciativa privada, que você tem muitos grupos aí de segurança, então um é motorista, o outro é bodyguard. E já aconteceu de reprovar, mas ele é um cara que, ele defendeu a vida do VIP. Eu falei, ótimo, deixa ele defendendo, mas não põe para dirigir porque ele vai fazer coisa errada. Tem que ter bastante dom natural. Isso também cabe a nós, né? No curso, analisar isso aí e oferecer o melhor que tem. E a coisa começou aí, a PM de São Paulo, eu já fiz mais de 6, 7 mil homens das forças especiais. Quando eu falo rota, choque, BAEP, força tática. Fiz alguma coisa também do serviço do patrulhamento. Eles estavam tendo um probleminha com câmbio automático, nós solucionamos, é um problema de capacitação. E com isso acabou levando, eu fiz o curso para os instrutores da Polícia Federal, fiz curso para os instrutores da Polícia Rodoviária Federal, fiz também para o pessoal da Receita Federal. A Receita Federal, pessoal, você pensa que o cara fica só lá no aeroporto, bonitinho? Não. Aí você vai conhecer a realidade. Ele está lá na divisa, sabe, do Mato Grosso, não sei aonde, que ele tem asfalto, ele tem cascalho, ele tem lama, e ele tem que segurar o contraventor. Então é diferente, sabe, de uma atividade das Forças Especiais de São Paulo, que o problema dela é quando entra numa comunidade, como sai. Então cada polícia tem uma característica diferente. As suas especificidades. Exato. Então você tem que conhecer para poder tirar o máximo deles. Não, e Roberto, isso que você está falando, olha que interessante, né? Você é um cara que primeiro tem um registro em diversas gerações da sua família nessa área. Inclusive faz parte da história do automobilismo brasileiro com referências, né, como Massa. Em dado momento, você percebe que tudo aquilo que você aprendeu, o seu ofício ele pode ser emprestado
para profissões, porque, na verdade, o ofício de motorista de uma guarnição, como outras, né, outros serviços especiais, ele é extremamente especializado. Não adianta o indivíduo lá fora pensar que é como se fosse um carro, que você, como cidadão comum, troca de carro, não precisa fazer um curso, vai lá, pega o seu carro e vai dirigir. Não, o policial, primeiro que ele vai operar em circunstâncias adversas, em diversos terrenos, em diversas situações, submetido ao estresse, em que segundos pode valer a sua vida. Então, aquele processo de aprendizagem e adaptação àquele novo objeto de trabalho que é a viatura, a questão da transição do câmbio manual para um câmbio automático, a questão de direção elétrica para hidráulica, a questão de suspensão, diversos fatores vão interferir na dinâmica de um atendimento, de uma ocorrência policial. Então, a gente precisa ter em conta que o policial que exerce o ofício de motorista, que não pode ser, vamos fazer aqui um rodízio, hoje eu sou patrulheiro, amanhã eu sou motorista. Não, é importante, lógico que todo policial tem um mínimo de capacidade, até porque na necessidade ele vai trabalhar com aquele veículo, né? Então, toda substituição de frota numa corporação séria, ela precisa ser antecipada de um curso de formação e de adaptação de todo o efetivo, porque todo efetivo pode vir e não é fácil. Nós já tivemos, no caso onde eu exerço o meu ofício, na Polícia Militar do Distrito Federal, quando você troca o lote de viaturas, você tem que preparar, e você imagine, né, a qualificação de 10 mil homens, que não é do dia para a noite. E a polícia evoluiu, nós temos o nosso centro de pilotagem policial em Brasília, Distrito Federal, e temos, né, até mando um grande abraço ao Coronel Claudino, que foi um grande defensor da pilotagem, mora em Portugal e sempre já está na reserva e sempre nos acompanha, foi comandante do GTOP, mas foi um cara que foi referência, e temos vários outros oficiais. Agora, o que eu acho interessante é você, Roberto, que não é policial, você conseguir emprestar o seu talento para que a gente possa aprimorar a qualidade do trabalho que o policial exerce na proteção do cidadão. Olha, tem alguns princípios, inclusive isso é uma das telas do treinamento. Você tem que atender uma emergência sem se tornar uma. Você vai prestar socorro a uma vítima e não pode se transformar em outra. Isso. E pode acontecer. E pode acontecer. Agora, por que acontece? Então, olha, isso aí eu tenho que agradecer a credibilidade dos meus alunos, sabe? Porque tem um caso de um aluno, o apelido o apelido dele é Homem de Pedra. Pra você ver o tamanho, a delicadeza que ele é, né? Ele fez 3 vezes o curso. Por quê? Porque era uma vez fazer. Só que ele estava lá, o comandante, fulano teve um problema, ficou doente e não vai. Eu vou no lugar dele, Ele falou, Manzini, eu vivo o dia inteiro atrás do volante. Tenho 4 homens lá dentro, 3, 4 homens que dependem do jeito que eu dirijo, sabe? Então isso é a credibilidade que se tem com os alunos. E para mim, tem um lado social, vamos falar. Quanto menos bater e quebrar carro de polícia, mais polícia na rua. Desculpa, é o que nós precisamos. E menos custo. Não vou nem falar, estou falando como cidadão. O cidadão se sente protegido quando ele vê uma viatura na rua. Claro. Sabe? E uma viatura que bate ou que quebra, ela não vai estar na rua. Então, eu penso nisso, além do custo direto e indireto, né? O custo da vida, o custo financeiro de um acidente. Então, é gostar do que faz e buscar, realmente buscar. Não, o pessoal fala, mas como é que o curso para essa viatura nova funcionou tão bem? Porque eu peguei como eles usam, um pouco de estatística da própria PM, a nossa experiência, cheguei para a engenharia de fábrica, falei, me dá o que tem de melhor e o que é problemático. Aí fizemos um curso de uma engenharia, falei, vou aplicar assim, 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 funciona assim, assim, assado, e não vou deixá-los fazer isso. Pronto. Só que aí é que entra a parte da didática, né? De como mudar em 12 horas de treinamento. Tirar os vícios, né? Então, o que você estava falando até de vícios, faz tempo, eu vou lembrar o nome do coronel de Brasília, que me chamou para fazer uma avaliação, nós tentamos fazer uma... E eu cheguei na sala dele, tinha um jogo de embreagem, assim, platô e disco. Eu olhei novo,
mas queimou, tá? Eu falei, pô, mas novo. Falei, a viatura tá aí, tá lá no pátio. A primeira coisa que eu fui olhar foi o pedal da embreagem. O pedal da embreagem tá aqui, ó. Ele tava gasto desse lado. Eu falei, o homem tá com o pé na embreagem. Descansando com o pé na embreagem. Que acontece muito. Sabe? Então essas coisas que tem. Daí ele falou, pô, como é que nós podemos corrigir isso aí? Eu falei, tem que... Educação, tem que treinar. Eu falei, aí, coronel, nós temos que lembrar ainda brinquei com ele, sabe, do behaviorismo, né? Extinguir o comportamento errado com punição. Ah, pode deixar que eu vou dar, naquela época, né? Pode deixar. Que puder pegar com o pé na embreagem, eu vou dar uma não sei o que no tornozelo, ele vai aprender. Eu falei, é um jeito de aprender, né? Porque é um erro primário, né? Sabe, você acaba que... E outro carro vai perdendo potência. Mas é isso, guia 10 horas, começa a soltar o corpo, sabe? Sem querer, não percebe, põe o pé na embreagem. Aí você tem que atualizar, né? Quebrar os paradigmas. Você calcule para policial, falar, puta, você vai ter um carro automático. Eu não quero. Até pela experiência que eles tiveram lá atrás, os carros automáticos... não era o automático de hoje não é automático de 3 décadas Só que ele atrás. Então ele tem que estar com a mente aberta. 2 décadas. Sabe? E outra, o automático de hoje, se ele precisar... Ele joga para o manual, né? É isso que nós ensinamos. E numa situação extrema, ele deixa no drive que ele vai ter deslocamento, mas ele tem a mão direita para quê? Para se defender. Tem até pilotagem esporte que determinado você pode colocar na pilotagem que melhora. Melhora, Então, isso você tem que pegar de cada carro, tem o seu ponto. Mas o que eu digo é o seguinte, se ele não tem que trocar marcha na alavanca, numa situação extrema, ele vai ter a mão livre para quê? Para revidar um ataque. Aí ele, opa, é mesmo. Exatamente. Sabe? Então, você tem que colocar dentro da realidade deles. Uma outra coisa que isso... nós temos que trabalhar é o uso de cinto de segurança, sabe? E tem estatística, eu tenho até uns vídeos que tanto a PM pediu de São Paulo quanto a Polícia Civil, do desembarque do piloto, que ele desembarque em menos de 15 segundos usando cinto. Tá? Rapaz, você está tocando aí num ponto nevrálgico e polêmico. Mas eu provo. Por quê? Porque, obviamente, você sabe que quando você fala que o policial tem que usar o cinto de segurança, primeiro que está na lei. Segundo que ele é um exemplo para o povo. Vamos esquecer de tudo isso aí. A 30 km por hora, 50 km por hora, se ele bater com o rosto no volante, ele está desacordado. Acabou aquele piloto. Ou se o airbag abrir, ele vai tomar uma cacetada que vai ficar desacordado. Então é uma questão de treinar. Quando o policial quer, nós fazemos um treinamento para ele descer e é rápido. Uma forma rápida. Sem que ele perca tempo. Uma coisa assim. Até eu tenho um consultor, que é um cara que é um israelense, que sempre que tem curso, tem polícia, ele vai. Por quê? Porque às vezes tem umas dúvidas assim, mas se eu estiver nessa posição de tiro, desculpa, eu nunca troquei tiro, espero não precisar. Sim, ele já trocou tiro. Então ele dá exemplos e o outro fala, isso dá, não dá, sabe? Quebra até essa fantasia de Hollywood. Então o que você está falando é que a vida ela é um bem tão primoroso e tão importante que ele precisa ser resguardado e que talvez um segundo a mais e uma preparação adequada, o risco do policial perder a vida, por exemplo, com um tiro, um disparo que provavelmente possa haver, caso ele passe um segundo a mais para tirar o cinto, 2, ele é extremamente menor do que o risco que o policial corre ao sofrer um acidente sem cinto. Isso é pegar a estatística de acidente de trânsito, normal, né, de sinistro de trânsito, e ver os comparativos que ele tem com banco sem cinto. A Polícia Rodoviária de São Paulo toma exemplo porque, vamos dizer, é o que eu convivo, né? Há um tempo tinha lá o capitão Capelari e eu sempre uso estatística para quê? Para calçar os custos, não só da polícia, mas também do meu público privado. O uso do cinto no banco traseiro. Ele falou, mas é fácil, nós vamos num acidente e você olha, o motorista está inteiro, o carona dele está inteiro, quem morreu estava atrás. Geralmente não usa o cinto. Não usou o cinto. Ou morreu porque bateu com o rosto no painel, ou porque foi jogado para fora do carro. Ou às vezes até matou o colega que está no cinto à frente com o impacto, né? Então,
por essas coisas. Então, e eu falo com eles, falo, meu, é uma loucura, como é que vocês andam, sabe, numa situação extrema, o cara anda hoje com uma arma curta aqui, solto na viatura. Numa frenagem brusca. Ele vai dar com aquele fuzil na cabeça de alguém. Então vai usar. Ou até o próprio deslocamento. Num acidente, aquele objeto vai se desprender da mão, às vezes se não tiver com a bandoleira, e ele vai deslocar numa velocidade. Então são coisas que. Aí eu brinco, por que o policial na Europa e nos Estados Unidos usa cinto? Porque ele sabe que ele não é um super-homem. É isso que eu ia te perguntar. Esse dado eu não tenho. Então, a maioria dos policiais, difícil você ver um policial nos Estados Unidos e na Europa. Na Europa você não vê um policial sem cinto. E nos Estados Unidos, raríssimos. Sabe? E como é que as experiências que você tem, como é que a tropa, eu já imagino como a tropa recebe. E você falando aqui, você justifica de uma forma muito adequada e obviamente como especialista. Mas como é que a tropa, qual é a percepção que você tem em relação quando você fala sobre isso? É razoável, fica duvidando, mas tem um problema se eu usar todo mundo, nós somos latinos, sabe? Você calcula no seu meio, no seu quartel, só você usa. Vai ser sacaneado. Vai ser sacaneado. Então, desculpa. Tá com medinho, tá? Exatamente isso. É isso mesmo. Então, porque não é cultural. Não é cultural. Então, a cultura tem hora que a força da lei tem que ser aplicada. Sabe? Garanto que se falar, vai usar, o comandante fala, se eu pegar um sem cinto, vai sentar na minha mesa para ter que explicar porque estava sem cinto? Não modifica. Rapaz, hoje em dia, do jeito que tá a coisa, se o comandante, de forma isolada, exigir, ele perde até o comando. Olha, é triste. Eu gostaria de. É triste. Eu gostaria de tocar a nossa entrevista voltado para a parte técnica que eu faço. Que é o melhor, né? Que é o melhor. Às vezes senão a gente até se estressa aqui na entrevista. Sabe, assim, eu garanto que nós não vamos discutir, porque nós temos um pensamento alinhado, sabe? Não, a gente percebe que o seu pensamento, ele se justifica e eu fico muito feliz em ver uma pessoa, um civil, por assim dizer, preocupado com a vida do policial, porque quase ninguém se preocupa. Olha, eu vou dizer, se eu perder meu celular, o cara destravar, um bandido destravar, eu vou morrer, eles vão matar. Porque o que tem de policial aqui, sabe? Porra, mas... Não, eu vi aqui, você todo mundo conhece aqui, você é uma figura carimbada aqui no meio. Tem cidade do interior que se eu for, ele souber, eu não tô indo aí, eu posso até não encontrar, mas se eu não avisar, ele souber, o cara vai me dar bronca. Por quê? Porque ele entende que o treinamento não é, sabe, tem educação, tudo, mas exige, aperta mesmo, aperta. Tá? Por quê? Porque é a realidade dele, mas eles estão vendo que está apertando porque quer que ele aprenda e não de sacanagem. Tá? Que é importante. É importante. Então isso sabe, me dá orgulho. Falar que me dá orgulho, dá aquela coisa de, porra, eu não estou passando pela vida. Sabe, eu estou dando um legado. É que Deus me deu. E muito gostoso disso é que tem um filho de 17 anos que está competindo, ele é campeão paulista de kart, o ano passado vice-campeão brasileiro de turismo N, mas ele já me ajuda nos cursos. Então, se ele quiser seguir, é ótimo, porque ele está pegando toda a técnica. E quantas vidas você não salvou na polícia? Olha, não só na polícia, mas em 27 anos de empresa, foram mais de 200 mil condutores que passaram. Muita gente. Então, como eu digo assim, eu brinco, falo, olha, eu pequei, porque todo mundo peca, mas eu já estou com um bom crédito. Eu salvei bastante almas. Né? Mazini, eu vou ser um pouco polêmico agora, mas que eu não sei como é que você pensa a respeito disso. Porque o senso comum, por assim dizer, policial, e a análise que a gente faz sobre a indústria automobilística brasileira, né, e os veículos que essas empresas ofertam às forças policiais. Até um tempo atrás, o que a gente percebia era que o refúgio das montadoras acabavam parando nas forças policiais. Hoje mudou consideravelmente isso, né? E o que se fala, o senso comum nos dá conta de que hoje, no caso do Brasil, não existe viaturas, né? Não existe veículos
preparados necessariamente para atividade policial, né? E você mesmo falou, nós tivemos, inclusive no Distrito Federal, vários capotamentos de viaturas e vários estudos, né, na nossa academia, e até uma crítica que a gente faz também é de perceber, né? Lógico que a gente tem diversos técnicos especialistas, né, da engenharia automobilística e vários profissionais que, querendo ou não, poderiam desenvolver veículos. E é lógico que a gente sabe que a gente tem uma indústria muito defasada, né? O histórico de produção de veículos, né, de forma independente no Brasil, não montagem, né? Nós não somos um país vanguardista nesse aspecto. E se a gente for pensar, vamos conceber e vamos construir uma viatura adaptada à realidade policial. A gente sabe que isso é muito complexo. Então, a pergunta que eu falo é o seguinte: os nossos veículos, eles estão preparados para o exercício da atividade policial? Ou, diante do que você falou, a gente está mais diante de ineficiência na preparação dos seus condutores? Olha, aí vamos ter que separar as coisas. Por pior que seja o equipamento, o condutor, o ser humano capacitado, ele vai tirar o melhor daquilo lá. Mas o limite dele, ele vai ter que trazer os limites todos para cá. Que de repente esses limites, hoje, eles não estão alinhados com a função de um piloto policial. Eu acredito que dá para você, sabe, desenvolver. Você tem as transformadoras aí que tem que melhorar muito, 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 sabe? E eu não sei, tinha que ver uma montadora. Por quê? Óbvio, tem um custo de desenvolvimento fazer um carro específico desse aí. Mas espera um pouquinho só. Quantas viaturas o Brasil compra para a polícia? Se juntamos todas as polícias. É um número absurdo. É um número elevado. Primeiro. Segundo, olha o brand marketing que ela está fazendo disso. Por quê? Qualquer lugar, você vê uma viatura na mão da polícia e você pega uma cidade pequena, então você fala, porra, eles têm, olha, tá todo dia andando, o cara, ele começa a um senso de o carro ser bom, não quebra. É que nem o Fiat Uno lá no DF, não sei nas outras forças, mas na época a gente utilizava o Fiat Uno, ele era muito comentado porque o bichinho era danado. Mas eu vou te dizer, eu já fiz serviço, você quer ver um serviço que destrói carro? É o pessoal que fazia telefonia, que ainda faz cabo de rede, essas coisas. Por quê? Anda carregado com um monte de ferramenta. Estaciona em qualquer lugar, tem que subir meio fio. E outra, daí sai primeira, segunda, terceira, freia. Então, e o carro que eles queriam na época era o Uno, porque aguentava, sabe? Então, tá vendo? O que eu falei, você acabou de comprovar, sabe? Que fica a imagem do que é positivo. Eu não sei, dá para desenvolver, acho que... Agora, antes disso, que tem o departamento de compra das polícias, tem que se especializar e exigir na licitação. Na licitação, exigir teste, comparar. Olha, esse veículo que eu utilizava tinha isso aqui, fazia assim, eu quero que faça melhor. Começar. Como desculpa, foi feito há 8 anos na PM de São Paulo. Eles fizeram uma licitação do qual eles queriam SUV depois eu fui aprender por quê, por policiamento, uma série de coisas. Aí tem a vantagem da SUV, que ele pode passar em buraco, sabe, sair do asfalto e entrar numa comunidade, sendo um 4x4. Então eles fizeram a exigência e aí começaram a capacitar os homens. A coisa foi melhorando, né? Realmente, para o policiamento do Brasil, eu entendo que tem que ser uma SUV. Por causa do vão livre. Teve uma época que se comprou muito caminhonetes, né? E aí houve alguns capotamentos e a gente não vamos mencionar, não convém mencionar a marca e tal, mas houveram muitos capotamentos. Depois o pessoal começou a passar para os veículos, para as SUVs, né? Que o pessoal tem consumido bastante, né? Então, veja, a caminhonete, ela não é feita para isso. Uma caminhonete... Para condução em meios urbano, né? Não. Ela é feita para trabalhar com 400, 500 kg de carga apoiado no eixo traseiro. Não rodar vazia, com poucos homens e com a velocidade elevada. Exato. Então, de novo, era uma questão de adaptar, adequar a suspensão. Desculpe, a engenharia
nossa, de fábrica, qualquer montadora tem capacidade de fazer isso. É um problema de custo. Aí é um problema de quem faz a licitação. Sabe? Então, Até porque aquele custo ele pode incorporar, entendeu, no produto final para vender. Sim, sim. E não é um bicho de 7 cabeças. Mas aí tem aquela coisa, se mexer... Bom, tem montadora que eu sei que eu falei, né, sobre isso. Por que não faz isso? Não pode, porque eu tenho que pedir autorização na matriz. Falei, Miguel, a matriz quer vender aqui ou não quer? Não, e pode vender no mundo inteiro também, né? Não só para o Brasil, né? De novo, qual é o universo de carro de polícia do Brasil? Sabe, você pega Polícia Militar, Polícia Civil, Federal, Prisional, Guarda sabe? Municipal. Guarda Municipal. Não, fora que a empresa privada, que nem você falou de telefonia, ele também vai se interessar, porque às vezes ele desenvolve uma atividade assemelhada à consistência de uma viatura que vai rodar muito. Eu acredito que o Brasil brasileiro está modificando. Ele está exigindo mais na compra. Sabe? Tem que exigir mais. Nós somos o comprador. Quando comprar uma viatura, eu sou o comprador, você é o comprador. Porque sai do imposto que você paga. Então você é o comprador. Então tem que levar essa mentalidade para quem faz a licitação. Pode ser uma utopia minha, mas se eu não acreditasse na modificação do ser humano, eu não ia trabalhar com treinamento. E Manzini, a gente fala de viatura, né? Se existe uma dificuldade, por exemplo, na formação do policial que vai ser piloto, motorista de uma viatura convencional, e aí a gente parte para algumas viaturas especiais, sim, né? E aí eu acho que o problema ele se amplia, né? Amplia. Por quê? Você pode fazer um comparativo com o mesmo, sabe? Você tem, como aqui nós temos o COI, né? Aqui não, desculpa, em São Paulo tem o COI, que o problema dele é outro. Ele não vai chegar rápido, às vezes, numa operação. Só que ele tem que entrar e sair... Tem que chegar protegido, né? E tem que chegar numa mata, sabe? Que ele vai ter que saber usar guincho, vai ter que saber usar o 4x4, ângulo de entrada e saída. É um outro treinamento. Assim, dos veículos especiais. Aí tem que ter alguém que entenda a dinâmica do veículo. De novo, fazer o que eu fiz. Cada vez que muda um carro, que eu sou responsável pela entrega técnica, eu não faço sozinho. Eu faço com o amparo da engenharia. Discuto, vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Não, eu falei, mas a realidade é essa. E daí eu pego a realidade dos homens lá. Então, tem que haver. Você vai entregar um equipamento novo, eu ainda brinco. Um celular, você pode aprender aqui no erro acerto, vai perder uma ligação, você pode até perder dinheiro se você aplicar a tecla errada. Mas ele está parado. Agora, um veículo, ele está em deslocamento. Com pessoas dentro, com pessoas na calçada. Sabe? A variável é muito grande. O policial, ele não sabe se ele está numa via aqui, de repente um moleque vai atravessar a rua, que atravessa. Não é? Aí ele tem que entender, olha, vamos falar de treinamento, ele tem que entender do efeito túnel. O que é o efeito túnel? Você vai acelerando, a tua visão vai fechando. Eu tenho isso. Corta lá, depois a gente emenda a companhia. É aqui, Tem um trabalho feito na Espanha que você, a 35 km por hora, tem um ângulo de visão de 110 graus. Tá? A 130, 140, cai para 35. Então ele vai fechando. Quem está conduzindo a viatura tem que lembrar dessas coisas. Dependendo do dia, da noite, né? Isso é, vamos dizer, chuva, pior, mas veja, é uma perda que você tem do que daquele momento, né? Quem está pilotando tem que, às vezes, lembrar disso aí. Você perde o que está na lateral. E quantos acidentes tem assim? Hoje tem um outro problema, que muita gente está dirigindo em cima do Waze. Aí, ele vem aqui 50 km por hora. Só que tem um tempo, né? Do sinal ir, vai satélite e voltar. Aí fala, vira à esquerda a 100 metros. Quando vê, tá em cima. Ele vira e vem a viatura. Eu tenho tem vídeos disso aí. Não foi? Pior que a viatura, a viatura tentou desviar,
acabou tocando no carro e bateu no poste. Não, e hoje tem muita gente no celular. Então, Não. assim, você tá com o Rotolight ligado, com a sirene, você acha que o cara tá te vendo e não tá te vendo. O cara tá no celular. E aí temos que lembrar o outro lado, né? Que Rotolight, sirene, não segura ninguém no semáforo. Sabe, de atravessar um semáforo. Porque dependendo da velocidade que o carro vem, não tem como parar, Tem não como tem parar. tempo de... Então, é tudo isso, essa experiência que nós levamos para quem? Para quem está conduzindo esse carro. Que ele é o administrador naquele momento. Né? E Manzini aqui, é lógico, a gente está falando de veículos especiais, né? Você tem Scania, você tem ônibus conduzindo tropa, você tem retroescavadeira, aqui no Rio é muito comum, né? Você imaginar em algum país o cara perguntar se a polícia, né? O grupo de operações especiais tem uma retroescavadeira, o cara vai, para que isso, entendeu? Mas tem, né? E você tem o caveirão. Então imagina assim, você entrar numa comunidade, num veículo que é extremamente pesado, em que você tem o giro de seu de 360 graus de visualização. Nossa. Ele é complexo, então assim, aí a gente eleva o plus do plus, a capacidade que esse indivíduo tem de operar um caveirão blindado. E né? O espaço que ele precisa para fazer um retorno de 180 graus. Tempo de resposta de freio, de maneabilidade. Tudo. Então, de novo, é uma capacitação diferente. Que tem que ensinar o homem a entender esses limites e respeitar esses limites. E o cara não aprende isso no curso de formação, numa academia. Sabe, até porque quando ele fez, não existiam esses veículos. Por isso que eu chamo que todo condutor, independente do segmento, ele tem que ser atualizado. Sabe? Manzini, hoje, qual é o seu trabalho? Passa para a gente... qual é o seu ofício hoje dentro dessa matemática e dentro desse conhecimento, dentro dessa sua expertise? Quais são os trabalhos que hoje você tem desenvolvido junto ao mercado para entregar tudo aquilo que você sabe? Então, nós temos, assim, vamos falar, algumas divisões lá, né? Até estamos com um problema de identificação de marca, mas isso tem um marketing que está estudando. Por quê? Há uns 2, 3 anos eu montei uma blindadora, pequeno volume, mas com a minha marca. Tá? Manzini, Roberto Manzini Blindagem. Por quê? Porque eu tenho carro blindado há 14, 15 anos, eu sei o que é comprar um carro blindado, uma série de coisas. Você mora onde? Eu moro em São Paulo. São Paulo. Tá? Mas roubo tem lá, diminuiu muito, muito o número de roubos, sabe? Tá lá o Derrite, Coronel Cássio, um trabalho. Inclusive, o senhor falou que o Coronel Cássio foi aluno do senhor? Não, ele não foi meu aluno. Ele foi piloto, né? Ele foi o primeiro curso que eu doei para a Rota, ele era o capitão que era o responsável por treinamento. Então, ele acompanhou o treinamento. E hoje é comandante-geral da PMS. E continua sendo um cara simples como era. Eu acho que, não é porque tem amizade com ele, mas você vê, dificilmente ele está com roupa de gala, ele está sempre mesmo. Com a roupa... Homem simples, né? E eu vejo os comandados dele como gostam dele. Sabe? Você quer saber como é um chefe, você fala com o subordinado. Longe do chefe. Entendeu? Então, para mim foi uma honra. Quando eu vi que falei, porra, o Cássio, eu fui conversar, fui dar os parabéns para ele, sabe? Porque é um cara do bem rígido, não tem meia coisa com ele, isso, sabe? Isso. Aí, na época, o pessoal estava com dificuldade, não sei o quê, ele falou, mas ele não é para fazer, chamou o tropa e falou, para fazer. Quem manda aqui é ele, eu não sou aqui comandante, o técnico é ele. Acabou, sabe? É bem o jeitão dele, mas que funciona. Mas, sabe, voltando ao blindado, é um mal necessário. Depois eu tenho uma divisão esportiva para preparar aluno de pilotagem. Hoje, nós temos um desenvolvimento que pega até aluno do kart. Tem uma categoria no Brasil que está começando, se chama Turismo Nacional, que está no berço da Stock Car, preparando os pilotos para a Stock Car. Então, esse ano, eu vou fazer 4 carros, 2 deles para alunos novatos. Que eles entraram na nossa equipe, eles pagam na nossa equipe, só que além de ter equipe, ele tem o quê? Ele tem assessoria dos nossos instrutores. Que é importante. Sabe? E tem o que nós chamamos da divisão de segurança, safety, né? Que é muito voltado para o público em geral, as grandes empresas que estão preocupadas com seus colaboradores. Dentro disso tem a parte que eu chamo de pilotagem policial. E a pilotagem policial é uma coisa assim, de consulta. Nós atendemos Brasil,
sabe? Não precisa ser tudo. Eu faço muita coisa no auto... em Interlagos, né? Numa... Isso é para ver se se a concentração está boa. Eu faço muita coisa fora, em Interlagos, mas faço cursos fora, como nós realizamos, sabe? Final do ano nós realizamos um para a base aérea de São Paulo, foi lá em Guarulhos, num pedaço, numa pista de manobras do aeroporto. Então nós expandimos. E é muita indicação, então o gestor aqui, o comandante daqui que indica para o outro. Temos feito muito guarda metropolitana, que está crescendo no Brasil, a GCM, né? A GCM São Paulo e outras guardas, né? Então é esse o nosso trabalho. Manzini, muito obrigado aqui pela sua entrevista. Foi uma grande aula. Como eu falei, a gente ainda não tinha, apesar das inúmeras entrevistas que nós realizamos com essa perspectiva de ciência policial, de tecnicidade, valorização da cientificidade, é muito importante falar sobre esse importante, sobre técnicas de pilotagem, porque as nossas corporações precisam dessas técnicas para que a gente possa proteger o nosso operador de segurança pública e também a sociedade, né? Então, obrigado pela oportunidade, porque eu gosto do que eu faço, eu tenho certeza que o meu trabalho, sabe, ajuda os outros, né? E é uma oportunidade de eu estar falando. Quantas pessoas vão escutar aqui e falar, porra, é mesmo, vem cá, vamos conversar, Manzini, o que dá para falar? Sabe, é assim que a coisa funciona, entendeu? Mas obrigado vocês, e tá aí, sabe, o Instagram é Roberto Manzini, _CP, de Centro de Pilotagem. Entra lá, pega toda a informação, meu pessoal atende, eu não consigo atender todo mundo, mas de vez em quando eu mando umas respostas, né? Mas o pessoal vai atender todas as informações de todos os cursos, nós atendemos hoje. Tem que usar essa coisa aqui, porque tem que usar, não tem como. A atividade é rápida, tá? Obrigado. Muito obrigado, meu amigo. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Opinião Segura, edição especial aqui diretamente da LAAD. Estamos no centro da feira aqui, no estande da Flash Tecnologia. Temos o apoio da Axon, da Protecta e do Cindy. Forte abraço a todos e até o próximo Opinião Segura. Força e honra, sempre.